Na tela da TV Guarulhos, boa noite. Está iniciando o debate Guarulhos. Comigo, Lucas Braga e o Felipe Pó na retaguarda. A direção geral do Fernando Mauro. Eu sou Geraldo Júnior, que agradeço a sua audiência. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Guarulhos já tem 3.600 pacientes curados. E a última notícia, Guarulhos recebe novos respiradores. Essas e outras informações no portal que ultrapassou 100 mil visualizações. E a você, nosso muito obrigado. Você pode curtir de segunda a sexta no Facebook do Guarulhos em Destaque. Está aí, às 20 horas, o Debate Guarulhos para você. No dia de hoje, vamos discutir a violência dos pais contra os filhos. E também a relação trabalhista com o Dr. Wellington Santana Júnior. A gente começa esse debate com um especialista no direito criminal, o advogado Dr. Leonardo Camargo. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui na TV Guarulhos por mais um dia e vamos aí trabalhar num excelente debate técnico. Olha só, é importante frisar, nós temos debatido ao longo do tempo a violência contra a mulher, o racismo, né? Essa violência virtual. Tivemos há cerca de uma semana nos Estados Unidos o enterro de um negro que teve a sua morte, como todo mundo já acompanhou, uma agressão, né, de uma maneira muito mais agressiva que se pode imaginar por parte de um policial. Agora, doutor Leonardo, é comum falar de violência doméstica contra as mulheres, mas também a violência nesse tempo de pandemia, a violência dos pais contra os filhos menores de idade também vem crescendo. A que se deve isso? Então, Geraldo, a situação ela se complica nesse estado que as pessoas não tem como falar que as pessoas estejam com as suas faculdades mentais, né? Ao longo dos programas aqui conseguimos em vários debates falar das alterações de comportamento, as alterações do emocional, seja pela própria violência dessa situação de pandemia, né? Quando a gente fala de violência, não é só aquela violência real, né? Aquela pessoa que não sabe se o emprego vai ser mantido, ela não tem perspectiva se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel dela, e aí vem as doenças mais emocionais, e aí infelizmente acaba esse cidadão, ou quando eu falo cidadão pode ser homem ou mulher, e ele vem procurar algumas válvulas de escape, né? E entre essas válvulas de escape que está a bebida, o uso de droga, infelizmente está a situação da violência. E aí vem a parte mais vulnerável, que seria ali a sua esposa, poderia ser os seus filhos num ataque direto. Então a violência ela cresce de todos os jeitos, né? E quando a gente fala de situação de menores, Geraldo, a gente está falando uma das partes mais vulneráveis da sociedade. Então, quando a lei ela vem a proteger o vulnerável, ali está a mulher, está o idoso, acima de 60 anos, e está a criança. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que criança é até os 12 anos. E, infelizmente, é aquela criança que está perto do pai, está perto da mãe, e aí a válvula de escape vem. E ele cometendo isso, Geraldo, o crime chega a ser tão grave, e até mais grave, que se você agredir um maior, agredir ali o seu vizinho. Então, consequência, se você praticar violência a uma criança, tenho certeza que o promotor ali vai vir com unhas e dentes em cima. Entendendo sempre também, Geraldo, toda vez que é analisada a violência de um pai contra o filho, está ali esse agressor violando um dos artigos mais importantes da Constituição. A Constituição ela fala que a família é a base da sociedade. Então, se você tem meios de provocar ali a sua fuga, provocar alguns caminhos para que você canalize isso, procure ajuda, procure a sua igreja, procure amigos de bairro, grupos de internet, porque se você violar ali uma criança, a hora que o juiz analisar,
tenho certeza que a caneta será muito pesada em cima de você aí. Olha só que dado, desculpa, interessante. Quase 7 em cada 10 crianças, 67% da América do Sul, com idades entre 1 e 14 anos, já sofreram punições corporais. O Brasil não foge dessa tendência. 68% das crianças brasileiras com até 14 anos, o equivalente a 30 milhões de crianças, já sofreram violência corporal em casa. Além disso, 58% das denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, via canais como Disque 100, são referentes a algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. Só em 2017 foram 84 mil denúncias do tipo. No ano anterior, 76 mil. Os principais tipos de violência denunciadas são negligência, com 61 mil, violência psicológica, 39 mil e violência física, 33 mil. Doutor Leonardo, esses números crescentes, olha só, tipos de violência, negligência, psicológica e a física. A negligência, ela está num patamar muito exagerado. Chega a 62 mil crianças com esse tipo de violência. Então, Geraldo, quando se fala de negligência, o nosso legislador, quando ele fez o Código Penal, ele põe alguns tipos de violência que ali o tutor, ali, o pai e a mãe, ele pode ali ser penalizado. Entre eles está o abandono material e o abandono intelectual. Então, o abandono material é muito claro ali, né? O tutor ali, o provedor, deixar de subsidiar o seu filho com alimentação, com o vestuário e de forma negligencial mesmo, intencional, o legislador ele já vem a penalizar esse cidadão. E outro instituto muito legal que as pessoas às vezes esquecem, que o tutor também, ali o provedor ali naquele momento, além da obrigação material, ele tem a obrigação afetiva. E tem muitos pais aí que são levados aí a conhecimento aí da vara da infância, ou até depois possivelmente numa ação penal, por o abandono afetivo, que infelizmente é causador aí de alguns estresses dentro da família dele, alguns estresses que podem gerar aí até a violência. Então, você que é o provedor da família, se entender que você está aí violando, deixando de dar o amparo, tanto moral como material, preste atenção. Você poderá ser penalizado amanhã e responder. E uma das coisas, Geraldo, que gera ali essa situação do abandono material e intelectual, se o promotor ali, o juiz entender, através do promotor, que ele deva perder o direito de ser pai, que é o pátrio poder, ele negligenciando o material e o moral, ainda, Geraldo, ele pode sofrer uma ação autônoma e essa ação, infelizmente, pode gerar para ele a perca do pátrio poder, que é o direito de exercer a paternidade, a maternidade. Então, se você aí está vivendo na sua casa, tem abalos aí, o conselho tutelar já foi, procure ajuda. Ajuda sempre é bem-vinda. Conflitos, Geraldo, não pode ser desencadeados com violência. Os conflitos familiares, nós temos muitos locais. E o judiciário tem vários trabalhos ali, principalmente na vara da infância, que pode ali gerenciar. Procure também o Poder Judiciário, a sua igreja. Com certeza você terá bastantes respostas por lá. Olha só, Lucas Braga, uma história que eu quero o comentário do Dr. Leonardo. Eu tinha 5 anos e minha mãe já me obrigava a limpar a casa e lavar a louça. Se eu não fizesse as tarefas direito, ela falava para meu pai e ele me batia. Por conta da violência, um dos irmãos de Daniela fugiu de casa aos 20 anos. Enquanto os 7 filhos trabalhavam com o pai num sítio,
As 3 filhas realizavam as tarefas de casa com a mãe. Isso era escravidão. E quando meu pai me batia por não ter feito algo certo, até parecia um pouco de sangue na pele. Além da violência física, ela também relata que sofreu tentativas de abuso sexual dentro de casa. Abre aspas. Meu irmão tentou me assediar quando eu tinha 9 anos. Eu contei para minha mãe e ela falou que eu tinha induzido. Acabei apanhando por conta disso. O episódio de abuso se repetiu 3 anos depois, mas com outro agressor. Abre aspas. Meu pai tentou me assediar quando eu tinha 12 anos. Minha mãe viu, mas disse que para eu não falar para ninguém na cidade. Daniela saiu de casa quando tinha 21 anos. Doutor Leonardo, desculpem, são histórias como essa que ficam um alerta dentro de casa para a família de uma maneira geral, porque se você ouviu essa história que é real, não é uma história de fantasia, viu, Lucas? Por favor. É uma história real, que deve estar acontecendo do lado da sua casa. Doutor Leonardo Camargo, o nosso especialista. Então, Geraldo, como a gente vem aí já em vários debates aqui, nós, juntamente com o doutor Wellington, chega o dedão, como diz o doutor Wellington, basta. Nenhuma mulher hoje é obrigada, quando a gente fala mulher, a gente fala de institutos de pré-adolescência, já de adolescência, a ser conivente com comportamentos abusivos, comportamentos que desvirtuam a realidade de uma família adequada. Então, se você tem conhecimento de algum vizinho, alguma amiga sua vem relatar de possíveis, infelizmente, até abusos dentro da sua casa, procure os meios para delatar esse fato, não seja vítima. E como eu sempre falo aqui, Geraldo, o agressor, ele se alimenta do medo. Quanto mais medo a vítima se esboça ao agressor, mais a lasciva ele tem, mais vontade ele tem de gerar aquele abalo naquela pessoa. Então, hoje nós temos os meios virtuais, a delegacia virtual hoje é muito legal, é um procedimento muito bacana da Polícia Civil. O Conselho Tutelar, Geraldo, é um órgão que eu tenho extremo apreço. São guerreiros ali que trabalham 24 horas e o poder de polícia deles, Geraldo, quando a gente fala poder de polícia, é aquele poder de atuação, eles são extremamente brilhantes. Eles chegam a entrar em casas de madrugada aí de possíveis agressores e tomar a criança daquele agressor ou daquela agressora e imediatamente encaminhar algum órgão aí, alguma casa de proteção. Então nós já falamos em Disque 100, falamos em Conselho Tutelar e chega ao nosso conhecimento, Geraldo, que muitas vezes a criança ali, o adolescente, ele vai na porta do Conselho Tutelar, bate e pede socorro. Olha que instituto, que coisas que acontecem aí em 2020. Vizinhos ligam para a PM para que acione o Conselho Tutelar. Então, chega, basta. Vivemos uma sociedade moderna que no mínimo deve ter um equilíbrio, principalmente no instituto mais importante da sociedade, que é a família. Procure os seus meios, grite, não deixe o agressor se alimentar do seu medo. Não é vergonha para você, mulher, falar de que você está sendo tocada, que você, vergonha é o canalha, como diz aqui o Dr. Wellington. O canalha que tem que sentir vergonha quando ele está na delegacia, quando os policiais chegarem para ele e ele falar o que ele fez. Ele tem que sentir vergonha. Você, mulher, nunca deve sentir vergonha de contar de um problema, de uma violação da sua intimidade. Pratique o basta, dedinho na cara e basta. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com a presença do Dr. Wellington Camargo Júnior. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno,
Camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities e recepção. Qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta, sabe o que é isso aqui? A dona Maria acabou de ligar e você tem que atender. Aí o Negrão, a delegada ligou aqui agora. Tive que atender, tem que saber como é que é, desonora. Aliás, hoje, sexta-feira, né? Não esquece de comprar o presente. Ah, já sou casado. Deus namorado, amigo. A sua esposa, São Rosângela, até namorada. Estou recebendo aqui o nosso segundo especialista da noite, doutor Wellington Camargo Júnior. Santana, atenção, que Camargo? Ô, Lucas, ajuda aí, velho. Camargo, eu troquei o nome do doutor agora, ruim, hein? Doutor Wellington Camargo, brincadeira. Ficou nervoso que a mulher dele ligou pra ele. É, também tem isso. É uma honra você ter o sobrenome do Léo. Não é pra todo mundo. Mas se eu contar a história pra você, melhor não. Ai, não, então. Não. Que a situação, ele me contou agora o relatório, tá na minha mão agora, na minha mão. Ele contou o relatório aqui do intervalo, só eu e o Lucas viu. Né? Agora tá. Pergunta se ele fez uma petição. Fala só pergunta, você fez alguma petição essa semana? Pergunta pra ele. E aí, Léo? Tá tranquilo, né? Bastante. Doutor Wellington, hoje, contrato de trabalho é o nosso tema. E, ao longo do período, muitas empresas utilizam sábado como compensação. Olha, vou folgar, a sua folga vai ser no sábado. E aí, nesse tempo de pandemia, nessa volta, eu recebi uma reclamação de uma funcionária que trabalha numa empresa onde a folga era no sábado. Quando voltou a pandemia, a empresa agora quer descontar esse período que ela não trabalhou, que é o sábado, no seu holerite. Esse comportamento da empresa está certo? Boa noite, Geraldo. Mais uma vez, satisfação estar contigo, estar com o Léo, estar com o teu público, os nossos espectadores, nesse programa que tem sido uma crescente constante de conteúdo, de qualidade de audiência. Obrigado mais uma vez pela audiência. Essa pergunta é muito interessante, porque nesse período de pandemia virou, de certa forma, uma bagunça, né? A legislação nova, ela autorizou que você antecipasse os feriados, autorizou que você colocasse os funcionários em banco de horas negativos, né? O pessoal que ficou em casa estava devendo horas para a empresa. E também, com certeza, Geraldo, permite que o dia de folga, que era num sábado, né? Se a pessoa não trabalhou, e ela deveria ter, no dia que ela tem folga, não, era a folga dela. Mas no outro sábado, geralmente são sábados alternados, no outro sábado, se ela não trabalhou, ela está devendo horas para a empresa, tá? É o banco de horas negativo. Agora sim, no dia da sua folga, a empresa não pode descontar as horas, já era a sua folga, né? Se está começando a voltar agora a atividade na sua empresa, fica atento. No dia da sua folga, não pode descontar o seu salário. Agora, no dia que você tem que trabalhar, se por causa da pandemia a empresa estava fechada, aí você ficou devendo horas para a empresa, é o chamado banco de horas negativo, que continua valendo porque a pandemia não acabou, tá bom? Agora, doutor Hélio, em cima dessa colocação, também de compensação,
Os horários agora foram alterados por causa da pandemia. Sim. Ou seja, quem tinha 8 horas de trabalho foi reduzido. Tá certo? Sim. A empresa ela pode também aproveitar do decreto presidencial e reduzir até 70% e conciliar a carga horária com a redução de salário. Essas duas atividades, cancelei 70% do salário. Obrigatoriamente a empresa tem que reduzir a carga horária? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Antes da MP 936 não era permitido reduzir a jornada e nem salário. Agora, se você reduziu o salário, obrigatoriamente tem que reduzir a jornada. Importante lembrar também que se a empresa ela colocou o funcionário, por exemplo, em suspensão do contrato de trabalho, já por um mês, já está no segundo mês, ela ainda pode, assim que o funcionário retornar, usar mais um mês da medida provisória 936 para ser redução da jornada de trabalho e também dos salários, tá? Usou 2 meses de suspensão, ainda quando o funcionário voltar, pode reduzir a jornada e reduzir o salário. Se você é empresário e já usou os 3 meses que a MP 936 lhe permite, a partir de agora você pode colocar o funcionário de férias, você pode dar férias para toda a equipe, você pode também, no último caso, dispensar o funcionário e pagar todas as verbas rescisórias. Lembrando que, se infelizmente tua empresa não está aguentando agora, está retornando, mas você não está aguentando mais, o funcionário que ficou 2 meses de suspensão ou de afastamento com a redução da jornada, ele tem 2 ou 3 meses de estabilidade. Tá? Se você for mandá-lo embora, você vai ter que pagar aí pelo menos 50% do que ele teria que receber nesse período. Então vale a pena pensar, né, nessas estratégias. Coloca agora em redução mais um mês, dá estabilidade, bola uma estratégia na empresa. Mas se já usou os 3 meses também, não tem alternativa. Aí agora a MP 936 não te protege mais empresário. Se você já usou os 3 meses, agora você tem que usar o seu poder de empresário, o seu risco do negócio, como é chamado, o risco do negócio, e decidir como será daqui para frente. Ou férias coletivas, ou férias individuais, ou a demissão. Lembrando que se demitir o funcionário que ficou afastado ou suspenso, ele tem direito à estabilidade, você vai ter que indenizar quando do pagamento da rescisão. Agora, você aguarde que vamos ter mais perguntas. A próxima, para o doutor Wellington, em relação ainda a esse questionamento dos 70%, né? Quando a empresa tiver no seu quadro funcional aposentado, aguarda aí, que eu vou falar do aposentado nesse quesito agora. Daqui a pouco eu volto com o doutor Wellington. Doutor Leonardo, ainda com relação à violência contra as crianças, um levantamento feito, um relatório da Unicef diz que em todo o mundo, 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos vive com uma mãe, que é vítima de violência por parte do parceiro. Esse índice corresponde a 176 milhões de crianças. Olha só uma história para acrescentar no seu comentário. Por conta do medo do pai bater nela e do irmão, Regina estava sempre atenta. Já que minha mãe nos protegia, ele aproveitava para nos bater se ela dormisse. Às vezes eu tinha que passar noites em claro. Algumas vezes minha mãe também preferia ficar acordada e nos deixar dormir. Será que na sua rua tem alguém com essa história? Uma história triste, mas uma história que acontece no Brasil de hoje. Lamentavelmente, é lamentável. Doutor Leonardo, quais as punições para esse tipo de agressor? Então, Geraldo, esses crimes que envolvem ali crianças, como nesse exemplo, são crimes clandestinos. São os crimes geralmente que ocorrem na clandestinidade. Quando a gente fala clandestinidade, não é um crime que a gente vê no meio da rua, não é um crime que a gente vê
dentro de um shopping, enfim. São crimes clandestinos que o agressor, ele se utiliza de algum mecanismo que, vamos dizer assim, nesse caso ali, o padrasto, então ele utiliza ali da escuridão do quarto, da falta de parentes próximos, olhar ali aquele momento daquela agressão. Então é um crime muito difícil até para análise da polícia, porque a polícia não consegue enxergar no patrulhamento, uma viatura que está passando ali na rua desse agressor não consegue ter um olhar clínico dentro da casa. Então a gente volta a falar aqui que os meios de proteção que os vizinhos têm são muito bons, esse parente mais próximo, esse vizinho que tem conhecimento, delatar esse fato. Porque às vezes, Geraldo, infelizmente a mãe, ela é conivente com esse tipo de violência. Porque ela tem medo que aquele agressor, ela tem medo que aquele companheiro dela deixe o lar por aquela situação que aquele agressor vai vir a responder criminalmente. Então, é difícil falar que uma mãe tem uma postura dessa, Geraldo. Mas tem, infelizmente, principalmente aí nos rincões do Brasil, que às vezes a pessoa tem medo da perca patrimonial. Não vou deixar o meu companheiro, porque se eu imagine meu companheiro preso, e quem vai gestar, quem vai prover a minha família? Pensa errado, infelizmente. Então, por ser um crime clandestino, se você tem conhecimento que o seu ali, crianças ali, vizinhos seu, são abusadas, que não só e a violência, Geraldo, a violência pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser real, e sempre pense que é a parte mais vulnerável. Imagine ali um irmão seu, um filho seu que poderia estar poderia estar sofrendo esse tipo de violência. Se você sabe que alguém está sofrendo violações instantâneas, uma criança grita numa madrugada, alguém pede, alguém está chorando ali de forma copiosa, está chorando, ligue 190. É a parte mais vulnerável da sociedade. É uma criança, um choro, Geraldo, de uma criança é um pedido de socorro. Então, às vezes pode ali 1 minuto, 10, 15, 30 segundos para tentar salvar ali uma criança. Basta, não deixe ali. Pense que poderia ser um filho seu, pense que poderia ser um irmão. Tem muitos meios de provocar ali. E eu acredito, Geraldo, que esses números sejam ainda maiores. Porque nós estamos falando de números globalizados. Mas ali nos sertões ali do Brasil, meu Deus, tem muita gente sendo violada ali todos os dias. E, volta a falar, procure ali o conselho tutelar. Uma coisa muito interessante, Geraldo, é a situação que qualquer município, a legislação fala que tem que ter. Às vezes não tem uma delegacia, mas tem um corpo de conselhos tutelar. Sim. Então é muito legal. Se você está na sua cidade ali, mas aqui a polícia não funciona 24 horas, a delegacia, o delegado vem de terça e quinta. O conselho tutelar não, ele é 24 horas. Provoque ele. Tenho certeza que no mínimo bem orientado de uma possível denúncia, ou você provocar ali, ou você fazer uma denúncia, e o conselho tutelar, volta a falar, o poder de polícia dele e fiscalização é muito grande. Se ele souber que de madrugada uma criança está sendo violada, ele imediatamente vai na casa e toma todas as atitudes que tem que ter um conselheiro. Inclusive, pode ali tirar instantaneamente do braço de uma mãe, do braço de um pai, aquela criança, se ele perceber que aquela criança está sendo violada. E a criança, como nós falamos aqui, é uma das partes mais vulneráveis da sociedade. Pense nisso. Provoque, busque socorro e auxilie uma criança que está pedindo socorro ali para você. Esse é o especialista em direito criminal, Dr. Leonardo Camargo. Daqui a pouco ele fala a respeito da lei da palmada e a violência doméstica contra crianças e os adolescentes. Anote, lei da palmada. Ele vai falar daqui a pouco. Dr. Wellington Santana, ainda em relação ao contrato de trabalho, nos dias de hoje, é bom deixar claro, empresas, e isso é uma denúncia que eu recebi, de uma funcionária aposentada, teve a redução do salário de 70% e teve a redução absurda
da carga horária de trabalho. Eu perguntaria ao especialista em direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior, existe um limite de carga horária? Por exemplo, está esse aposentado. Ele teve 70% de redução do seu salário. E ele não vai receber do governo esses 70%. A carga horária dele também é condicionada à redução de salário? Ótima pergunta, de novo, Geraldo. O público de qualidade manda pergunta de qualidade. E aqui a gente procura responder sempre da maneira correta, de acordo com a legislação. Olha só, a MP 936, ela autoriza sim que aposentados que estejam trabalhando tenham a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Anota aí, a empresa pode sim reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada e proporcionalmente o salário. Se reduziu 25% a jornada, reduz 25% o salário e assim respectivamente. Agora, se suspendeu também o contrato de trabalho, o aposentado não vai receber outro benefício do INSS. Se teve a jornada suspensa ou reduzida, ele não vai receber, Geraldo, nenhum complemento por parte do governo federal. As pessoas que recebem benefícios continuados, elas não vão poder receber esse diferencial, esse plus que o governo federal está dando às empresas e aos empregados nesse momento de pandemia. Agora, a questão é, a empresa reduziu o salário do aposentado, tem que reduzir a jornada. Tem que reduzir a jornada, né? Não dá para reduzir o salário e deixar a pessoa trabalhando o tempo inteiro. Isso aconteceu e chegou ao nosso escritório que uma empresa, uma padaria, ela reduziu o salário da pessoa, de todos os funcionários, em 70%, e ela não reduziu a jornada. Ela disse aos empregados, a gente pegou um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal vai pagar 70% do seu salário, mas você trabalha normal, tá? Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um golpe que a empresa está dando ao governo e ao seu empregado, tá? Se reduziu, tem que reduzir a jornada. Reduziu o salário, tem que reduzir a jornada. E infelizmente, para os aposentados que têm o salário reduzido, não vão receber uma diferença do governo federal, porque já recebem a aposentadoria. Aqueles que continuam trabalhando já recebem a aposentadoria, vão ter que, infelizmente, se apertar mais aí na sua renda, na sua administração das despesas domésticas, porque não vem um complemento de fora. Infelizmente, fique atento. Esse é o Dr. Wellington Santana Júnior. Daqui a pouco ele volta tirando as suas dúvidas nesse debate Guarulhos com dois especialistas. Você tem que começar na rede social, você deve ter muitas perguntas na sua casa. Daqui a pouco vem uma mais quente ainda a respeito das domésticas para o Dr. Wellington. Vai anotando e manda para a gente no Facebook, tá o endereço do Facebook para você falar comigo, tudo bem? Ô Lucas, põe para a gente o nosso Facebook para que as pessoas possam estar enviando perguntas no Facebook, destaque, para a gente encaminhar para os nossos colegas. A próxima pergunta para o Dr. Wellington é a seguinte: a doméstica que foi afastada do trabalho tem o mesmo direito quando teve a redução de 70%? É a pergunta que ele vai responder a seguir, depois do debate com o doutor Leonardo Camargo. Aí, em relação à violência doméstica, eu falei antes aqui da lei da palmada e a violência doméstica contra crianças e os adolescentes. A criação de uma lei para proteger criança e adolescente de castigos físicos foi acordada entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, a ONU, em virtude da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A violência doméstica contra a criança e o adolescente
pode ser caracterizada como uma ação ou omissão praticada pelos pais ou responsáveis causando abuso físico, psicológico e sexual contra a criança e o adolescente. A criação dessa lei, doutor Leonardo, veio ajudar, veio reduzir ou não? Geraldo, é o seguinte, não existe lei de palmada, enfim. O que nós temos que entender é o poder de correção que é intrínseco, que é. O pai e a mãe pode corrigir o filho? Pode. Até um princípio bíblico que o pai e a mãe pode corrigir o filho. Sim. Mas qual é o limite, Geraldo, dessa correção? Aí que vem o viés, aí que vem a diferença. Um pai pode dar uma palmada no filho? É lógico que pode, Geraldo. Sim. Agora, o pai pode torturar o filho por um erro? O menino quebra a xícara lá em cima da mesa. Ele pode sangrar o filho na cinta? Não, jamais. Então, para nós entendermos, Geraldo, tem que ter a diferença do moral e do legal. O pai pode sim corrigir o filho, o pai pode dar a palmada, mas ali nós temos o teto do limite legal. Então, para o pai saciar naquele momento a correção, ele tem que perceber que aquela correção já chegou ao limite. Então, ele já deu a palmada, ele já colocou o filho dele lá de castigo, mas ele não pode ali saciar ali uma ânsia de querer ali a justiça dele naquele momento e agredir o filho dele por 10, 15, 20 minutos. Nós temos relatos, Geraldo, que chega aqui no Juizado Especial Criminal, a criança vai fazer um exame de corpo de delito e ali é apontado 10, 15, 20 marcas de cinta. Aí o pai já ultrapassou todos os limites. E você, pai, se fizer isso, você é condenado criminalmente. E se o promotor entender que você quis torturar o seu filho, olha que loucura, Geraldo. Um pai, ele pode ser processado por tortura. Imagina ali o pai que deixa uma criança no canto da sala ali, e ali de forma ali 15, 20, e a criança pede socorro e ele continua ali agredindo. Isso, se o promotor entender que ele queria saciar ali uma ânsia de justiça, ele vai ser processado criminalmente por um crime de tortura. Então você pai e você mãe que tem o intuito de corrigir, isso é saudável. Uma criança corrigida nos seus primeiros anos de vida, ela vai no mínimo se tornar um pré-adolescente, um adolescente e um adulto entendendo os limites. O seu filho tem que entender que existe um não. O seu filho, se ele vier ali a tentar, às vezes o pai vai corrigir o filho e o filho ali naquele momento quer corrigir o pai. É uma coisa meio, não, põe o dedinho ali, põe alguma coisa. Se você entender que o seu filho deva ceder ali, para receber uma palmada, mas dê no seu limite. Entenda que é uma criança que está do outro lado. Ele não tem, às vezes, um esboço de uma reação ao tamanho. A gente vê alguns vídeos na internet de pai atacando criança na parede. Isso é tortura, Geraldo. Isso um pai ele pode ser preso em flagrante delito ali naquele momento. Então, não se atente só à situação da lei da palmada. Entenda que a correção é devida, mas ela tem um limite legal. Às vezes o não é não, a palmada é palmada, mas o não, a palmada, uma chinelada, uma atacada, atacar a criança na parede, ali 10, 15 minutos ali, corrigindo na cinta o seu filho, no chinelo, isso daí vai deixar muitas marcas numa criança. E ali, se você for ser conduzido ali para uma delegacia, no mínimo, você vai ser acionado ali por maus tratos. O exame de corpo de delito vai trazer que aquela criança ali foi violada. Agora, se o delegado ali interpretar e arruma uma testemunha que a criança ali apanhou 10, 15, 20, você ainda pode ser processado futuramente pelo crime de tortura. Entenda, o moral é diferente do legal e o legal é diferente do moral. O bom senso sempre é bem-vindo nas correções. Corrija o seu filho, mas tenha sempre entender que basta, já chega, a partir desse momento não é necessário, porque tenho certeza que a primeira correção, com aquela palmada inicial, o seu filho vai entender que ele já fez alguma coisa errada ali. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, doutor Wellington Santana Júnior, uma doméstica,
ela tem os mesmos direitos de um funcionário de uma empresa? Redução de salário em época de pandemia e redução de horário são as mesmas coisas? Geraldo, ótima pergunta novamente, né? Isso é muito importante, a gente tem sempre conteúdo aqui que traz diferença no seu entendimento. E a empregada doméstica, ela pode sim, ela tem os mesmos direitos que o empregado, que não é um empregado doméstico. Lembrando que empregado doméstico é a pessoa que trabalha no âmbito familiar de forma costumeira, né? Pode ser um chofer, pode ser um caseiro, né? Pode ser uma pessoa que cuida da limpeza, né? Não só são mulheres que são empregadas domésticas, tem uma gama de possibilidades para isso. E também as pessoas domésticas que tiverem a jornada reduzida podem se socorrer do governo federal para receber a diferença, o plus da MP 936 para aguentar, suportar as suas despesas familiares, né? Especialmente essa categoria é tão valorizada, né? Nós prestigiamos essas pessoas, sempre são pessoas que têm da nossa confiança, estão no nosso âmbito doméstico, convivem com os nossos filhos, com as nossas famílias, e nós gostamos, procuramos sempre proteger ao máximo também essas pessoas, e não ficaram afastadas da MP 936. Não só não ficaram afastadas, como merecem de uma forma especial essa segurança dessa diferença de salário, para não ter a sua renda totalmente diminuída. As pessoas que trabalham no âmbito doméstico não são com salários tão pequenos. Tem empregado doméstico, tem um salário de 4 mil, 5 mil reais, chofer. Então, eles também merecem o nosso respeito de forma especial, mas também não são pessoas desqualificadas, tá? Deixar isso bem claro, tem muita qualidade, especialmente com os empregados domésticos, especialmente na questão da confiança, e eles merecem ser cada vez melhor remunerados. Fica aí essa dica para você, valorize o seu empregado doméstico. Estamos no debate Guarulhos com os especialistas Dr. Wellington e Dr. Leonardo. E o debate vai fazer o intervalo agora. No intervalo, após o intervalo, o Dr. Wellington vem com questões importantes em relação aos síndicos, quem trabalha em condomínio, por exemplo. Em época de pandemia, o que acontece com esses profissionais? E o Leonardo volta também com essa, vamos dar continuidade à violência contra a criança e o adolescente. Voltamos em 2 minutos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o debate Guarulhos com nossos debatedores, Dr. Leonardo, Dr. Wellington. Voltamos com o Dr. Wellington. Quem trabalha em condomínio, Dr. Wellington, as leis trabalhistas são exigentes com relação ao descanso. E nesta época de pandemia, eu recebi algumas reclamações de que os funcionários estavam trabalhando mesmo em dias de folga
para suprir as necessidades, porque a empresa afastou funcionários com mais de 60 anos, só que praticamente aumentou a carga horária do resto dos funcionários. Esse aumento não traduziu em aumento salarial. Em si, esse aumento de carga horária foi se criado um banco de dados. Isso é correto? Criar um banco de horas para esse servidor, ou a lei não permite isso? Geraldo, a lei permite que banco de horas ocorra quando o sindicato de classe assim estabeleceu, tá? Nesse momento de pandemia, eu entendi a pergunta, excelente pergunta, tá? O prédio tinha 20 funcionários, reduziu para 12. E aí, como é que fica agora? O pessoal está trabalhando em jornada extraordinária e criaram um banco de horas, que não pode acontecer, tá? A não ser que esteja previsto na convenção coletiva que tenha banco de horas, tudo bem. Aí tem 6 meses para deixar essa pessoa usufruir do seu banco de horas. Se não, tem que pagar hora extra. E nos termos da convenção coletiva. De semana, a convenção coletiva vai variar entre 50% e 70% o adicional de hora extra. E aos domingos, 100%, 120% feriado de igual forma. Então, você que é empregado e te colocaram no banco de horas que não existia antes, não pode, tá? Não pode instituir um banco de horas nesse momento de forma individual. Então você pode questionar o seu empregador, né? Não é hora de procurar a justiça do trabalho por conta disso, graças a Deus que você está trabalhando, e procure ele de uma forma educada e cortês e diga, olha, eu estou sabendo que a gente não pode ficar de banco de horas porque não previa a convenção coletiva anteriormente. Eu queria que a gente se organizasse aqui para não ficar ruim para mim, nem para minha família, e nem para o condomínio, nem para o prédio. E o que vocês querem fazer? Essas horas que já passaram, vocês querem já pagar? E a gente evita problema. Tenha uma conversa sincera com o seu empregador, porque ele vai te respeitar também. Vai entender que você conhece das leis, mas que você presta um bom serviço, vai continuar trabalhando na empresa e eles vão corrigir essa discrepância, essa irregularidade. Eles vão corrigir porque não querem te perder e também não querem ter problema na justiça. Esse é o especialista em direito trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Doutor Leonardo Camargo, violência na escola, conhecido como bullying. Hoje, esse número também, mesmo na pandemia, essa violência é transferida para as redes sociais. Quais as punições? Então, nós ainda no Brasil, Geraldo, não temos definições de tipos penais de bullying, fake news, como a gente já vem debatendo há um bom tempo aqui. Mas se ali o seu filho está sendo vitimado, está sendo ali de fotos injuriosas, brincadeiras de mau gosto ali no ambiente da internet, o pai ali, o representante ali daquela criança, ele pode provocar numa delegacia um boletim eletrônico, ou de forma física, pode até uma delegacia, fazer um boletim de calúnia, de injúria e de difamação, que são os crimes contra a honra. Pode ser então a honra, Geraldo, quando a gente fala, a criança também pode ter a sua honra violada. Então, se você ali, pai e mãe, está observando que estão publicando ali naqueles vídeos do WhatsApp, estão provocando ali no Facebook, no Instagram, a imagem do seu filho está sendo violada, procure uma delegacia de polícia, faça um boletim de ocorrência e depois procure os mecanismos. O Conselho Tutelar também ele pode ser acionado, como nós já falamos aqui. A vara da infância pode ser provocada também. Então, não há um crime de bullying, se você procurar no Código Penal, mas a honra, ela pode ser violada. Então, procure, vá numa delegacia, independente se for uma criança. A criança também tem a sua integridade, tem os seus valores, e ela não pode, ele é um cidadão brasileiro. Se for violado, qualquer cidadão sentir violado, Poder Judiciário, independente de ser criança, delegacia estão à disposição para proteger o cidadão brasileiro. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Doutor Wellington Santana, jovem aprendiz
trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia. Como é caracterizado esse tipo de relação trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior? Geraldo, isso daí está irregular, tá? Não pode, a carga horária não pode ser tão extensa, né? A carga horária do jovem aprendiz ela é reduzida, 4 horas, talvez até o máximo de 6 horas por dia. E, nesse caso, descaracteriza o contrato de jovem aprendiz, no qual a empresa tem vários incentivos fiscais, não recolhe bastante impostos e ainda tem direito de dedução de impostos nesses valores de salário que é pago ao jovem aprendiz. Ela perde tudo isso, né, se for descaracterizado, e vai gerar aí uma relação de vínculo de emprego. Um vínculo de emprego, certamente, porque se não segue a regra do contrato do jovem aprendiz, ele é descaracterizado e se torna um vínculo de emprego normal. Aí você vai ter que recolher o fundo de garantia, pagar o piso salarial, INSS, férias, 13º e todas as implicações que tiverem aí na convenção coletiva da sua empresa. Então toma cuidado ao fazer isso, porque você pode estar criando um passivo trabalhista que realmente ele costuma voltar. Toma cuidado com isso. Doutor Wellington Santana Júnior, evidentemente que esse debate ele é pertinente e as pessoas em casa acompanham. Quero agradecer mais uma vez a tua participação. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. O seu endereço na rede social, por favor. Geraldo, a satisfação é sempre minha. Obrigado pelo seu carinho aí sempre e essa interação, essa energia boa que a gente tem aqui no programa. Sempre um prazer estar com meu amigo Leonardo Camargo, esse especialista do direito criminal e em várias outras esferas da vida também. Ele é um cara sensacional e também, não fale isso. E também esse cara eu aprendo sempre com ele. Muito obrigado, Léo. A minha rede social tá lá, é W_Júnior84. Vai ser um prazer ter você lá acompanhando a nossa rotina de atividade na justiça, na advocacia. Vai ser um prazer. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior. Meu amigo doutor Leonardo Camargo, especialista, o homem que entende da área criminal e não foge da raia. Obrigado. A sua mensagem, porque hoje o senhor debateu um assunto interessante, pertinente, que é a violência contra a criança e do adolescente. Qual o recado para os pais? Não há recado melhor, Geraldo, que amar os seus filhos. Bacana. Os seus filhos vão ser os pilares da sua família. Na sua velhice, quem vai cuidar de você é o seu filho. Quem vai ligar para você de manhã, se você comeu ou não, se você está bem, se você precisa ir no médico, é o seu filho. Então, ame o seu filho hoje para que você seja amado no futuro também. Então, Geraldo, um prazer estar aqui, prazer estar com meu amigo Dr. Wellington, prazer estar nessa casa aqui que a gente tanto nos abraçou de forma carinhosa, prazer estar com você do outro lado aí, tanto nos auxilia e nos dá a reciprocidade aí, com qualidade, comentando coisas boas. Então, Geraldo, sempre um prazer estar aqui e a gente agradece ao Criador por estar aqui. Obrigado, prazer, um ótimo dia para vocês aí, uma ótima noite e ame os seus filhos. A família, uma criança amada, é uma família unida e uma família estruturada. Obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Wellington, doutor Leonardo. Olha só, o meu recado. Nós temos comentado de segunda a sexta a importância da família, o alicerce da família. Tudo começa dentro de casa. Da maneira como você se relaciona com os seus filhos, com a sua esposa, é importante. Quando temos um bom alicerce, você sai de casa fortalecido. Você é uma pessoa que respeita os demais. Você aprendeu isso no relacionamento. Pratique, exercite. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Trabalhou comigo hoje Lucas Braga, na retaguarda Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado a você que compartilha no Facebook do Guarulhos em Destaque. De segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Boa noite.